STM Alarmes. Segurança eletrônica 24 horas. Confiança e tranquilidade próximos de você. Apresenta Programa da Regina. Oi, meu povo aí de casa, tudo bem com vocês? Bom domingo, o Programa da Regina entrando no ar, com patrocínio especial da SCA Porto Alegre, aqui onde a gente está, em Canoas, também do Decor Hunter Douglas, na capital e também em Canoas. O Programa da Regina é digital, você já sabe, né? Pode nos assistir ao vivo aí em qualquer lugar do mundo, pelas redes sociais, pelo YouTube, onde o programa fica disponível para você assistir enquanto quiserem, e também pelo site do canal BATV. Olha, é um prazer receber aqui um querido, foi meu colega durante muitos anos, Roger Lerina. O nome dele é o seguinte, falar o nome dele é direto a gente lembrar de cinema. É um apaixonado por cinema. Sem dúvida. Continua assim, Roger? Sem bom dúvida, te ter aqui. Regina. Obrigado. Agradeço muitíssimo o convite. Muito bom te reencontrar. Verdade. E estar aqui com o pessoal que te acompanha. Adriano Sescani, que também trabalhou com a gente. Sescani também, parceiraço. É então, verdade. Me sinto em casa. Que Mas, bom. efetivamente, assim, sabe, Regina, cinema é um dos lugares em que eu me sinto muito à vontade. Eu sempre fui muito conectado, ligado com o cinema. Antes da gente começar a conversar aqui, a gente estava no ar, bastidores. Né? Nos bastidores, estava conversando com a Regina aqui. E eu ia começar a relembrar, assim, dessa minha relação com o cinema, que vem desde sempre, desde de menino, muito moleque. Que idade, mais ou menos, te lembra? Não, eu nem sei te dizer, assim, 8, 7... Como qualquer criança, talvez, indo ao cinema, mas eu posso te dizer que entre 10, 11, 12 anos, Regina, eu já entendia melhor a questão do cinema e já me relacionava, já tinha descoberto que o cinema era algo que me encantava de muito perto. Então, o que eu fazia, além de, obviamente, ver os filmes nos cinemas aqui em Porto Alegre, eu assistia... Tu morava já em Porto Alegre quando Sim, criança? eu nasci... Porque às vezes a criança morei. Também tem, assim, essa coisa de gostar, mas morar no interior, Pois não é. tem muito cinema, não tem... Não, eu tive a sorte de sempre ter vivido aqui em Porto Alegre e ter pego nos anos 70, eu sou de 68, e ter pego, então, nos anos 70 e 80, o auge dos cinemas aqui na capital gaúcha. Mas, bem, além de ver os filmes nos cinemas, que é absolutamente fundamental e é uma experiência única e irrepetível. Segue sendo isso que eu quero saber. Segue sendo. Em casa tu não consegues ter, por maior que seja o telão, etc., não é a mesma coisa. Bem, isso é outro assunto. Mas eu via muito na TV. A TV, quer dizer, então outras, digamos, telas e plataformas sempre foram importantes para a gente ter acesso à informação, à cultura que rola no mundo inteiro. E eu via muitos filmes clássicos na TV Globo. Tinha uma sessão chamada Sessão Coruja. Quem está nos assistindo aqui, Regina, que é mais velho... E tinha a Sessão da Tarde também, que todo mundo sempre falava que tem filme que a gente Sessão amava. da Tarde, exatamente. Tu és jovem, não é do tempo da Sessão Coruja. Tá bom. Mas na Claro que Sessão sim, Coruja... via muito. Não via. Na Sessão Coruja passavam uns filmes de Hollywood dos anos 30, 40 e 50. E foi um digamos, dos lugares que eu me formei em termos de cinefilia, de cultura cinematográfica, e que eu conseguia ver sei lá, Casablanca, vamos falar, né, o Falcão Maltese, filmes clássicos. Ainda é o teu estilo predileto, assim, o filme mais cinema? clássico? Já não mais, porque... Foi um começo. Exato, foi um começo, e eu sou muito... e também é uma característica, eu acho, para mim, assim, né, Regina? Eu gosto de muitas outras expressões artísticas, né? A minha área, né, no jornalismo é jornalismo cultural, então eu gosto de cinema, muitíssimo, mas também gosto de música, gosto de literatura, gosto de artes visuais, de teatro. Inclusive, para isso. E eu vivo disso, é o que me alimenta. Então, eu não posso mais dizer hoje que, nossa, cinema ainda que seja uma paixão, óbvio, porque eu vou levar para a vida inteira,
Mas eu sou polígamo, né, nessa questão. Infiel. Infiel, digamos assim. Nas áreas das artes eu gosto de muitas coisas. Pois é, mas aí tu estava falando isso, quer dizer, tu estava me dizendo, inclusive, tu tem blog, tu tem site, hoje tu te dedica também à cultura, claro. Mas tu falasse aí das telas, que maior que seja a tela e tal. Hoje a gente tem muita plataforma de streaming, Sem né? dúvida. É Netflix, a própria Globoplay, enfim, que tem muito filme. Como é que é para um cara que, na verdade, se especializou nisso, né? No cinema, na cultura, enfim, hoje saber que tu tem ali, claro, o teu alcance e que essa sensação muda um pouco, né? Sem dúvida. De tu estar em casa, de tu estar... Vou lá procurar na plataforma, tem ali um monte de filme. Perdeu o romantismo, assim, da coisa também, né? Mudou totalmente, Regina. E eu mentiria se eu dissesse que não, tá tudo ok, vida que segue, etc. E que efetivamente é isso, é a evolução. E que a gente tem que se adaptar. Exatamente, temos que nos adaptar e eu tento, e eu acho que estou bem adaptado. Como eu disse, não seria honesto da minha parte se eu dissesse que isso não vem com um sentimento de perda. Mas também seria desonesto se eu dissesse, como muitos são, nenhuma crítica a eles, inclusive, até admiro muito, as pessoas que não se rendem a essa questão, que são absolutamente saudosistas, que só veem filmes No cinema, da mesma forma que só houve algumas pessoas que, por exemplo, só ouvem disco num formato físico, não querem ouvir nas Ou ainda plataformas nas vitrolas, de que streaming. voltaram, né? Exato, quer as ouvir pessoas vinil, adoram. tem muita gente, quer ouvir em CD. Gente, eu entendo, gosto e dou toda a força e efetivamente, como eu disse antes, na primeira papo que a gente estava falando aqui, né, Regina? Para mim, a situação cinema é algo irrepetível, quer dizer, é um grupo de pessoas reunidas numa sala escura, são pessoas que você pode ir com um amigo, namorado, grupo, etc., mas tem outras pessoas que não fazem a menor noção de quem sejam. Claro. Então tem uma questão gregária aí, comunitária, de reunir pessoas desconhecidas entre si numa sala escura para ver um filme e durante 2 horas, hoje já não é mais tanto assim, mas digamos, mesmo, ficarem né? Já não em tem 2 silêncio horas mais. durante 2 horas, as pessoas não ficam mais. E outra, mas desligar o celular desligar durante o celular, 2 horas. não ter conversar. aquela luzinha dentro da sala de cinema é difícil. Ficar olhando. Mas, digamos assim, né, numa situação ideal, as pessoas, né, que não olham o celular, não conversam muito, ou pelo menos não de forma alta. Isso, Regina, isso não existe, só o cinema, uma sala de cinema te proporciona. Mas eu não posso ser... Mas foi uma fase. Eu não posso ser romântico e virar as costas para a realidade, lutar Exato. contra a realidade. Tanto que tu te modernizou Eu completamente. modernizei. Eu vejo filme, gente, a maioria dos filmes que eu vejo hoje em dia, eu vejo em casa. Traz o conforto. Não me orgulho disso, porque ainda acho que cinema é feito para ver numa tela. Mas traz o conforto, é isso que eu quero dizer também, mas às né? vezes, assim, menina, até por uma questão profissional, por exemplo, eu trabalho escrevendo sobre filmes, etc., e eu tenho que ver o filme, por exemplo, antes da estreia. Às vezes acontece, falando do pessoal aí que não é afeito a esse métier do jornalismo, tem o que eles chamam na imprensa de cabine cinematográfica, que é uma sessão para jornalistas que acontece antes do filme estrear, num cinema. Mas, cada vez mais, especialmente a partir da pandemia, essas sessões prévias para jornalistas vêm sendo substituídas por links, por acessos a ver o filme. Aí você vê no computador, onde quiser. E cada vez mais a gente vê filmes nesse formato, uma tela de computador, que não é uma tela de cinema. Mas, gente, é inelutável. Claro, é o que está aí. Antes a gente tinha lançamentos de filmes, eu me lembro que o Roger ia, eu também ia muitas vezes fazer reportagem. Fizeste muitas ia para reportagens. São Paulo, Rio de Janeiro, exatamente. enfim. Mas eu quero que tu agora nos diga, né, pro pessoal que ama cinema, que ama cultura, na verdade, que tu convide também para assistir, porque eu sei que tu tem blog, tu tem site. Claro. Hoje, como é que é o Roger Lerina, né, nesses tempos atuais? Exato.
Eu tenho, como também a gente estava falando lá no começo, né, Regina, eu trabalho, eu gosto de muitas coisas, eu gosto de cinema, óbvio, música, né, a gente está falando muito de cinema aqui, mas também gosto de artes visuais, literatura, artes cênicas, etc. Então eu procuro acompanhar o que está acontecendo na área de arte e cultura no mundo em geral, mas muito particularmente aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E tento colocar isso para dividir, que era o que eu sempre fiz quando eu trabalhei quase 20 anos nos veículos da RBS, Jornal Zero Hora, na TV Com, etc. Então, eu tenho agora um site que faz parte de um grupo de mídia digital chamado Matinal Jornalismo, e nós temos Como alguns é que a gente veículos. acha? Pois me acha assim, matinaljournalismo.com.br/Roger Lerina. E aí nesse site, Roger Lerina, tem o meu nome, e aí tem a agenda dia a dia do que está acontecendo em arte e cultura em Porto Alegre, mas no Rio Grande do Sul em geral, mas Porto Alegre muito especificamente, também comentários de filmes, lançamentos de discos, peças, etc., que era o que eu sempre fiz, né, nos veículos da RBS, como eu disse, como eu trabalhava, e agora eu estou fazendo aí. E eu fico muito feliz que a cidade está muito legal, Exatamente. Regina. Tem muita coisa acontecendo. Não, eu ia dizer que tu fala em agenda e não é só... Porque as pessoas pensam, então ele dá a dica de tal show que vai estar em Porto Alegre. Isso não é agenda, né? Não. Na verdade, a agenda é isso que tu faz. É tu realmente, como tu te especializa, Exato. tu busca, tu traz coisas que as pessoas nem sabiam... Que isso é a coisa mais bacana, é fazer o que é, na verdade, algo que é muito valorizado hoje em dia, né, Regina, desculpa, nesse meio da internet, desse fluxo de informação maluco, gigantesco, é fazer curadoria, Regina. Então, obrigada, viu, por ter vindo. Obrigado, Fica à querida. vontade, programa aqui, tua casa também, Que tá bom, bom? que bom. Sempre que tiver uma novidade, traz pra gente. Ótimo. Tá bom. Obrigado pelo convite, foi ótimo a gente ter essa conversa e eu também tenho saudade de ti. Ai, que bom. Então, é recíproco. Bom, vamos lá com as dicas jurídicas, então, agora com a doutora Virgínia Lobato Flores. Oi, Virgínia, tudo bem? Oi, Regina. Boa noite. Uma boa noite para você de casa também. Alerta de boa notícia. Enfim, o Supremo Tribunal Federal, no dia 1º de dezembro, agora, último, finalizou o julgamento da famosa revisão da vida toda. Essa é uma grande oportunidade para você que é aposentado aumentar os seus ganhos por meio de uma ação judicial. Então vamos entender aqui um pouquinho sobre o que fala este julgamento e quais são as suas repercussões. Vamos lá. Como é que funcionava? A regra previdenciária dizia que os trabalhadores que começassem a contribuir a partir de 27 de novembro de 1999, o cálculo da previdência deveria ser sobre 80% dos recolhimentos mais altos desde o início das contribuições. No entanto, uma regra de transição dizia que, para quem já era contribuinte, o benefício calculado a partir das contribuições realizadas de julho de 1994, ou seja, que tudo que era anterior a 1994, mês de julho, deveria ser desconsiderado, não importando se eram altas ou baixas as contribuições. O que faz a revisão da vida toda? Ela tem como objetivo exatamente incluir para os fins de cálculo esses ganhos, essa contribuição anterior a julho de 1994, que é o período anterior ao plano real, tá? Importante, qualquer pessoa vai ter aumento de aposentadoria? Não, somente aquelas que, antes de 94, contribuíam sobre um valor mais alto do que o final da vida. Então, vamos lá, fiquem atentos aos requisitos para você ver se tem ou não benefício da revisão da vida toda. Tem que ter se aposentado nos últimos 10 anos, certo? A aposentadoria ela tem que ser anterior à reforma da Previdência que aconteceu em 2019. Então, quem aposentou 20, 21 não tem direito.
Além disso, as contribuições, obviamente, têm que ser anteriores a julho de 94, porque são essas que vão entrar na média para majorar o seu ganho a título de aposentadoria. Vale todo e qualquer tipo de aposentadoria, especial invalidez por deficiência, por idade. Procure um especialista, você em casa não vai saber, não calcular ou entender efetivamente, mas não fique parado. Busque, consulte o advogado da sua confiança, pois você deve ter dinheiro para receber. Inclusive, tem gente que está aumentando em até 5 vezes o valor da sua aposentadoria. Gostou dessa dica? Não perde que domingo que vem eu volto com mais informações do nosso mundo jurídico. Até lá! Você já parou para pensar na segurança do seu patrimônio? A sua família, sua empresa e todos os bens que você tem são conquistas importantes e merecem atenção especial. A STM Alarmes dispõe de profissionais qualificados e uma série de serviços de segurança eletrônica que proporcionam maior comodidade e tranquilidade para você. Entre em contato pelo telefone 3398-7418 e solicite uma avaliação. Monitoramento de alarmes integrado com sistema de imagens, produto de primeira linha e profissionais altamente qualificados 24 horas é na STM. STM Alarmes há 30 anos trabalhando para garantir segurança, tranquilidade e comodidade para você. Investir na segurança do seu patrimônio é investir no bem-estar do seu negócio. Soluções completas em segurança eletrônica, serviços personalizados com as soluções que você precisa. Portaria autônoma, virtual e presencial, monitoramento de alarmes, câmeras para segurança e muito mais. Vamos lá falar sobre beleza, né? Falar, claro, com a doutora Amanda Schwann, que ela que tem essa coluna do gerenciamento facial no programa da Regina. Hoje a gente vai falar sobre tecnologia Ultraformer 3. É exatamente isso? É exatamente. Por quê? Me conta que tecnologia é essa. Ultraformer 3, boa tarde, Regina, é um tratamento que está muito em alta e eu particularmente adoro os resultados do Ultraformer 3. A primeira pergunta que sempre fazem, por que 3? Né? Exatamente. Porque nós vamos fazer 3 tratamentos em um único aparelho, tá? Então nós vamos fazer estímulo de colágeno, retração da musculatura e também remodelamento da gordura. Então são 3 camadas, 3 tratamentos em um único aparelho. É indicado para quem esse tratamento? É indicado para todo mundo que deseja fazer uma prevenção daquele derretimento da face, o aparecimento do bigode chinês, do jaws, perda de contorno. Pacientes jovens ou não. Pacientes também que já têm essa queixa, ele é super indicado. Eu gosto muito de indicar esse tratamento para aquelas pacientes que não querem passar perto de agulhas, de seringas. Que tem medo. Que tem medo de ficar transformada, com tantos resultados que vêm por aí. Então, eu gosto muito de desmistificar os tratamentos, oferecendo a tecnologia ao seu favor, porque o resultado é fantástico mesmo. Na prática, como é que funciona? Como é que é esse tratamento? Ele é feito uma vez só? Tem uma manutenção? Todo tratamento que vem de encontro ao estímulo de colágeno, a manutenção tem que ser uma vez ao ano. Uma vez que nós envelhecemos diariamente, né? Até que uma vez ao ano tá pouco. A gente não para de envelhecer, então o tratamento vem estimulando o colágeno, mas a manutenção tem que ser feita pelo menos uma vez ao ano. As sessões iniciais variam também de acordo com a queixa do paciente e as suas necessidades. Pode ser de 1 a 3 sessões, com intervalo de 30 dias entre elas, e depois uma manutenção anual. Mas, em média, a primeira sessão já tem um excelente resultado, principalmente quando a gente quer retrair um pouco da gordura da papada, fazer um contorno aqui na mandíbula, aquele gordinho que fica, o bigode chinês, né, aquele pezinho aqui. Então, tudo isso pode ser muito bem tratado com a tecnologia e o resultado, 10% já é imediato. Ai, que bom, porque as pessoas às vezes têm essa coisa de não, mas vai demorar para ver o resultado. E ele é rápido, Ele é rápido, o resultado imediato aparece esses 10%, mas claro, como ele é um efeito que depende muito do organismo fisiológico, leva até 90 dias para a produção de colágeno, retração da musculatura, diminui também a questão da gordura. Então,
é um pouco imediato, mas a longo prazo só melhora. Nunca, por exemplo, a pessoa fez nenhum procedimento. Ela pode igual fazer essa tecnologia? Pode, é super indicado para pacientes que nunca fizeram nenhum tratamento, assim como associar esse tratamento com outros. Por exemplo, toxina botulínica, se a pessoa já faz, não vai ter nenhum problema ela fazer. Não tem problema, inclusive vai colaborar para que o músculo, por exemplo, aqui o frontal, fique mais forte e essa toxina também seja mais bem aproveitada, né? Às vezes, com o passar do tempo, a gente tem uma apitose da pálpebra, por conta até mesmo da toxina a longo prazo, a gente vem e ergue um pouco a sobrancelha. Pode ter alguma reação? Tem algum pós, né, que a gente tenha que observar? O pós é maravilhoso porque tu vai para casa como se não tivesse feito nada e isso sai é ainda melhor. Maravilha, isso é dos meus. Não tem edema, não tem hematoma, não tem aquele inchaço, vermelhão, nada. Tu faz o procedimento, é vida normal. Tá? Quer ir numa festa, quer ir pra praia, então tudo isso está liberado. Por isso que eu adoro. Eu também, já adorei. E todo mundo pode fazer? Todo mundo pode fazer, claro, salvo algumas exceções, pacientes com uma patologia, nem vai vir buscar tratamento estético, né? Mas na teoria, assim, de estar saudável, que veio buscar um tratamento, não tem contraindicação. Então, que ótimo, né? Adorei saber também, conhecer a tecnologia Ultraformer 3. Então tá, né? A gente já sabe, tem que procurar com a doutora Amanda Schwann, tá, gente? Que é especialista, vocês viram aqui, deu uma aula, né? Obrigada, Amanda, viu? Obrigada. Quero ir lá pra Jolie Maison, lá com a Mira, né? Quero ver o que ela vai trazer hoje pra gente de dica lá, que tem tudo naquela loja maravilhosa, tá bom? Então, vamos lá. Oi, Mira, tudo bom? Oi, pessoal, estamos aqui, Mira de Mamãe Noel, em clima de Natal aqui na Jolie. Presentinho de última hora que a gente precisa para amigo secreto, aquela pessoa que a gente não contou e que a gente tem que presentear de alguma maneira. A Jolie está preparada para suprir todas as necessidades de vocês. Temos muitas coisas com preços muito acessíveis. Suplá de Papai Noel com várias estampas, bem como joguinhos americanos iguais, porta-guardanapos de tecido em linho vermelho e branco, maravilhosos, toalha de lavabo com sabonete, kitzinhos de pupurri com aromatizadores que podemos pendurar no armário, no roupeiro, né, com várias essências, até mesmo um sachê aromatizador, velas para ambientes, aromatizadores, necessaire para aquela mulher chique para ir para a praia, de tecidinho, que é para de toalha, atoalhados, tá? Kitzinhos, trilhos de mesas, guardanapos, toalha de praia. Temos vários tipos, vários modelos. Temos um lançamento da nossa amiga Regina Lima, que está em primeira mão aqui em Porto Alegre, que é o seu aromatizador e difusor. Temos aqui na Jolie. E quem disse para vocês que a gente não pode usar um pijaminha de Natal? Olhem que graça! Temos todos os modelos, bem como pijamas masculinos. Temos também toalhas de banho, lençóis. Gente, venham aqui para Jolie, nos explorem bastante, porque a gente está aqui para ajudar todas vocês. E não deixem ninguém sem presente no Natal, com muito amor no coração. O programa da Regina vai para o intervalo, mas a gente volta já. Quando a primavera chega, a gente só quer trazer alegria para todos os ambientes da casa. E na Jolie Maison você encontra os aromas da nova estação, acompanhados de conforto e beleza. As flores estão nas roupas de cama para adultos e crianças. E na hora de sair do banho, tem todos os tons da moda para pijaminhas e camisolas, cheios de boas energias, e até para os chinelinhos. Na hora de colorir a sua casa com o clima da primavera, corra na Jolie Maison, que fica na Getúlio Vargas, 814.
Um bom perfume colore seu dia. Linha de fragrância, Regina Lima. Sua conta de luz te assusta? Você está cansado de ver o seu dinheiro ir embora todos os meses? É hora de investir em economia e tranquilidade para a sua vida. Conheça a SolarSul Energia Solar. São mais de 2.000 usinas solares em funcionamento em todo o estado do Rio Grande do Sul. Contamos com equipes de engenharia, pós-venda e instalação próprias. Reduza sua conta de luz em até 95%. Leve economia para a sua casa e desenvolvimento para a sua empresa. Entre em contato e solicite seu orçamento gratuito hoje mesmo. SolarSul, produzindo a energia do futuro para transformar sua vida hoje. A vontade de comer um docinho não avisa quando chega. E nem precisa, porque a PH Doces, que está há 11 anos criando novos sabores, tem uma variedade incrível de tortas e bolos para você escolher. E vai desde um bolo caseiro com vários tipos de coberturas ao bolo gelado e até as delícias que você ama no pote. E a novidade fica por conta das tortas salgadas, também com vários recheios. Visite a PH Doces em 2 endereços, no bairro Menino Deus ou Petrópolis. Não deu para ir na loja? Tem teleentrega. Prefere saborear as delícias em casa? Temos delivery. Escolha a PH Doces e adoce a sua vida. Tá na hora de falar de decoração da nossa casa, né? Elisa Martins, que é especialista nesse assunto. Vamos ver o que ela vai falar hoje, né? Pra gente sempre tem uma dica boa. Oi, Elisa, tudo bem? Olá, época de Natal, todo mundo circulando em lojas, comprando presentes. E eu estou aqui neste projeto de uma loja incrível, uma loja de joias, que eu realizei para uma cliente muito especial. Ela tinha uma sala comercial, então era uma loja compacta, né? Onde tinha todos os produtos expostos, enfim. E numa conversa, nós duas, a gente entrou em todas as necessidades que ela tinha, né? Então, eu quero mostrar para vocês como é fácil e tranquilo, e às vezes nem é muito investimento, ter uma loja, né, realmente de rua, de shopping, em vez de uma sala comercial, né? Então, a gente entrou em todas as questões. Ela queria uma loja bem clean, tons neutros, para seguir a linha que ela já tinha, para realmente o produto aparecer, as peças lindas, né? Produtos maravilhosos e bem coloridos, então a gente queria uma base neutra, né, um tom sobre tom, alguns com desenho bem contemporâneo, bastante espelhos para destacar o produto. Basicamente a gente usou a marcenaria, os espelhos e iluminação aqui. Então foram poucos itens, né, para chegar nesse resultado maravilhoso. E então, falando dos acabamentos dessa loja, a gente usou um MDF em tom nude, bem clarinho, com bastante espelhos, iluminação indireta, iluminação pontual para as joias se destacarem, né? O grande destaque desse projeto foi o lustre, né? Bem decorativo e bem chamativo, que de longe as pessoas enxergam, né? Para atrair para entrar na loja. E esse tapete também, com essas cores, ao mesmo tempo que a loja é toda neutra, o tapete ele se destaca porque tem vários tons que remetem aos tons das peças, né, das joias que são expostas na loja. Então, eu acho que aqui a gente chegou num resultado bem legal e bem satisfatório, um investimento super tranquilo e que a cliente ficou bem satisfeita. Vamos olhar mais um pouquinho? Um detalhe bem interessante da vitrine da loja, a gente trabalhou com esses módulos em MDF com um pé de metal, né? Então esse dourado com esse tom de nude foi a nossa escolha nas cores. Então ficaram módulos vazados, onde a gente pode expor as peças em cima, a gente pode expor as peças no meio, né? Embaixo a gente trabalhou com vidro, metal e espelho. Ficou bem interessante, né? Um outro detalhe importante, bem interessante desse projeto, foram essas mesinhas de atendimento, onde a gente tem espaço para colocar as bandejas das joias dentro, né?
a gente tem um lugar para o cliente sentar, né? Ou aqui na cadeira, mais confortável, ou no puff. E aí aqui a gente consegue atender a cliente, experimentar, olhar as joias, né? Escolher o produto, vai separando o produto que gosta. Então esses módulos aqui ficaram bem interessantes e super úteis. Continuando a mostrar para vocês, essa mesa de apoio no meio da loja ficou ótima, porque a gente pode expor todos os produtos. Outro detalhe também, são todas as gavetinhas e portas, que tudo é lugar para guardar. Então esse mobiliário todo foi feito para ser útil e armazenar o estoque dos produtos. Então tá, aqui mais pro fundo da loja a gente segue as mesmas tonalidades, né? O nude com esse tom de dourado, e toda a loja, todo o espaço para receber clientes precisa no cantinho do café, né? Então a gente criou este pequeno espaço, uma cadeira para sentar, um lustre bem bonito, para cliente se sentir à vontade, tomar o seu cafezinho e curtir, né, o seu momento de compras. E então é isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Essa loja linda, Sorro Joias, e quero agradecer os nossos apoiadores, a Leidens Construtora e a Varanda Mix. E até o próximo programa. Época de praia, de piscina, época da gente curtir, né? Tomar um chimarrão na rua, na sacada, enfim. E claro que a gente precisa de um canto aconchegante, né? Com muitos móveis bonitos. E claro, né? Também não vamos gastar muito não com isso. Lemertz, é claro, tem os melhores móveis e o melhor preço. Dá uma olhadinha nesse vídeo e já escolhe o teu. Você acha que depilação é tudo igual? Não, isso é porque você não conhece a Mais Laser by Ana Hickman, que tem na Zona Sul, ali no bairro Tristeza. Olha, uma tecnologia inovadora, que é depilação definitiva, né? Você não vai se arrepender se for lá. O atendimento é especializado, tá bom? Você vai amar. Dá uma olhadinha. A Mais Laser oferece uma tecnologia inovadora com aplicação de laser por fibra ótica e equipamento com ponteira resfriada a menos 5 graus. A técnica é muito segura e confortável, evitando alergias e foliculite, deixando a pele lisinha e macia. Você acaba com os pelos de forma definitiva e ganha tempo, sem precisar ficar na frente do espelho usando cera ou lâmina. Você escolhe a parte do corpo onde quer eliminar os pelos e os resultados já aparecem na primeira sessão, e para homens e mulheres de todos os tons de pele, viu? Então você ainda acha que depilação é tudo igual? A resposta é não. Quem conhece a Mais Laser do bairro Tristeza, Zona Sul de Porto Alegre, aprova. Vem conhecer a gente! E está aqui comigo já a Josie Pacheco para falar de terapias integrativas, né? Para falar dos benefícios disso, em inúmeros sintomas, problemas, tudo que a gente passa, né, no nosso dia a dia, na nossa vida. Hoje a Josie quer falar sobre procrastinação. Olha que palavra difícil, né? Hein? Quais são as causas, já, para a gente começar aí, da procrastinação? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Regina. Eu estou trazendo aí uma série, né, de sentimentos, porque é importante a gente entender até onde a gente pode permitir que esse sentimento tome conta da nossa mente, dos nossos comportamentos. E a procrastinação, Regina, ela é o ato, né, de protelar, né, de empurrar com a barriga, né? A gente pode usar muito essa frase que é mais corriqueira aí no nosso cotidiano. E as causas, Regina, eu gostaria de ressaltar que às vezes as pessoas falam assim, ele é preguiçoso, por isso que ele procrastina. É muito ligado à preguiça. Na verdade, ela tem uma ligação com a preguiça, mas muitas vezes a pessoa ela não está com a preguiça. A pessoa pode estar com uma depressão, então por isso ela procrastina, uma ansiedade exagerada. Ela tem uma dificuldade. Ela pode estar ali com distúrbios mentais, né? A ansiedade exagerada, a depressão, ela pode estar com baixa autoestima, com falta de confiança, né? Existe a preguiça, sim, né?
aí é um outro caso, né? É muito individual de cada pessoa. Então, a gente tem que analisar... Mas nem né? tudo é a mesma situação, né? Nem tudo está na mesma situação. Então, existem várias causas aí. A preguiça, um caso depressivo, um quadro de ansiedade, a parte da, digamos, da falta de confiança de si mesmo, o medo do julgamento dos outros. Muitas Ela não vezes consegue enfrentar aquilo ali. Exatamente. Muitas vezes a gente não consegue realizar porque tem o medo do julgamento, tá? E acaba aí procrastinando. E aí vem com ela a frustração, muitas vezes, né? Que é um dos malefícios, dá pra dizer. Exatamente, que é um dos malefícios aí já, que vai acarretar aí dentro de todos esses sintomas, né? Todas essas causas, né? A gente teria que trabalhar as causas na raiz, né? Cada um dentro do seu individual e entender o porquê está procrastinando, né? Deixando para depois de realizar suas Bom, e o que suas a gente tarefas. pode usar aí de recursos e, claro, de terapias integrativas também, para a gente poder evitar isso, né? Eu gosto muito de ressaltar, Regina, que, por exemplo, a meditação, né? As pessoas, já trouxe aqui no programa que as pessoas acham que tem que meditar meia hora por dia. E não, pode ser 5 minutos, pode ser 1 minuto de meditação. Isso serve também para as nossas tarefas no dia a dia. Muitas vezes foi nos dada a tarefa e a gente, nossa, vou levar uma semana para começar. Tu concluir, tu começa hoje com meia hora na tarefa. Muitas vezes a pessoa vai no médico e o médico prescreve ali, a senhora precisa fazer um exercício físico, 30 minutos de caminhada. Quem está aí com colesterol alto, muitas vezes é indicado. E a pessoa que chega em casa e diz, nossa, como é que eu vou caminhar 30 minutos se eu não estou acostumada? E acaba protelando, procrastinando e não realizando um autocuidado, porque fazer o exercício físico é um autocuidado. Então, o que a gente indica? Começa 5 minutos a caminhar, aumenta 10, aumenta 15. Então, isso serve para um autocuidado, né, do teu corpo energético, físico e mental, e também para as tuas tarefas, né? Então, dissolvê-las também, não pegar muitas tarefas, Regina. Às vezes a gente aceita, a gente está numa correria aí, né, numa sintonia de conseguindo fazer, mas isso leva uma demanda, né? E também tem um desgaste energético. Então, dissolver as tarefas, dissolver as metas e planejar aí, né? Em poucos tempo, podemos dizer assim, para que tu consiga atingir a meta e concluir aí o que te foi proposto. E esse é bem o momento aí, né? Que a gente está quase virando o ano e de pensar nisso, né? De realmente ter mais esse cuidado com a gente, né? E tentar enfrentar os problemas, fazer aos pouquinhos, mas fazer. Fazer. E cuidar, Regina, então, o teu sentimento, né? Se um dia te deram uma tarefa e tu procrastinou, então tu tem que buscar entender, né? O porquê que foi, se é por causa de uma ansiedade, um quadro depressivo, buscar ajuda, né? Buscar recursos. Não deixar essa procrastinação virar um hábito, virar uma rotina na tua vida, né? Porque vai trazer aí todos esses malefícios. Tá bom, então. Obrigada, Josi. Gente, aqui na loja nova da SCA, né, que fica na Quintino Bocaiúva 873, já tem uma novidade muito legal na entrada, aqui na recepção, que são os painéis ripados em alumínio. Essa é a diferença, a gente conhece só em madeira, né? Pois esses painéis têm várias cores e podem ser usados todos os ambientes que você achar bacana na sua casa, né? Pode ser na sala, com o painel da TV, pode ser na cozinha, pode ser só para dividir ambiente, tá bom? Então, painel ripado em alumínio. Novidade da SCA, é claro. Tá na hora da vida de modelo. Silvia Goulart já tá aqui comigo, claro. Olha ela hoje, hein? Toda de transparências, menina! Segura, né? Segura, peão! Gente, aí eu sempre escuto essa pergunta e ela deve escutar muito mais que eu. Como é que eu faço, hein, pra ser modelo da UP? Ai, meu filho é tão lindo, fotogênico, como é que eu faço? Como é que eu faço? Ah, ele tem olhos lindos, com certeza vão aprovar de primeira, né? Tem tudo isso. Não pensem que é fácil, tá, gente? Depende de uma série de coisas, né? É um caminho. Mas o primeiro passo, a gente faz uma pré-avaliação pelo WhatsApp. Então, tá aqui o nosso número. Quem tiver interesse em fazer parte da agência, manda umas 5, 6 fotos para avaliação e a gente vai orientar tudo via WhatsApp. O nosso primeiro contato com o modelo é feito de uma forma online, né? Então, a gente avalia o teste de fotogenia,
A gente avalia se a criança tem perfil através da fotogenia. Mas ele manda assim uma foto. Posso mandar uma foto? Tu olha uma foto minha? Isso, manda uma foto caseira. A partir dos 4 anos, a gente vai pedir um vídeo específico para poder fazer a nossa avaliação. Aí depois, o próximo contato pode ser presencial, o modelo pode ir até a agência, onde eu dou uma palestra explicando de como funciona a agência, ou pode ainda assim fazer o seu cadastro todo online. Mas o melhor mesmo é bem isso. Depois a pessoa, o segundo passo é a pessoa ir na agência e aí temos que fazer fotos profissionais. Isso, daí a gente faz o material de trabalho, faz o agenciamento, faz as fotos e ele fica inscrito para poder participar de todos os trabalhos que surgirem no perfil dele. Importante a gente falar, que isso é uma dúvida que surge bastante, que quem faz a avaliação, tanto em Gravataí, quanto em Porto Alegre, quanto em Floripa, vale para todas. Então, a partir do momento que o modelo se cadastra num dos escritórios, ele é válido para todos os escritórios da agência. Quer dizer, ele está inscrito aqui em Porto Alegre. Florianópolis tem um cliente que viu a foto dele e diz, eu quero esse menino ou essa menina. Vai ser encaminhado da mesma forma. Tá, e aí, por exemplo, ele vai ter que ir lá gravar? Por exemplo, se a loja, ou marca, ou enfim, for de lá? Pode ser que sim, mas como a gente também tem modelos em Florianópolis, geralmente a gente tem no nosso banco de dados se o modelo aceita ou não viajar. Então, quando entra um trabalho de Florianópolis, a gente manda as opções dentro daquele perfil, já sabendo da região do modelo, e a gente consulta. Independente de onde ele for, ele sempre vai ser consultado se ele tem interesse ou não, ou disponibilidade de viajar. Tá, porque, por exemplo, o pai e a mãe que pode vetar isso aí, né? Muitas vezes a criança, para viajar é complicado. E outra, daí esse cliente, na verdade, vai bancar tudo. Tudo, transporte, alimentação, hospedagem, tudo é sempre por conta responsável. do cliente. Com menor até 18 anos, sempre o modelo vai acompanhado de um responsável maior de idade. Depois a partir dos 18, o cliente só se responsabiliza pelas despesas do modelo. Não pode ir acompanhante de forma alguma. Bom, e em princípio assim, aí a pessoa diz, bom, agora eu já fui lá, já me cadastrei e tal. Se ela se cadastrou, ela é modelo up. Ela foi aprovada. Ela foi aprovada, ela tem perfil e ela está apta a participar de todos os testes e trabalhos e atender a demanda dos clientes que nós atendemos, de todas as marcas que nós atendemos. Agora vou fazer uma pergunta boa. Quanto tempo pode demorar, de repente, para ser chamada assim para algum teste mesmo, para algum trabalho? A partir do momento que o modelo está cadastrado na agência, ele já está apto a ser apresentado para um trabalho. Pode ser que já aconteceu, né, no mesmo dia do cadastro do modelo, entrar um trabalho, ser o perfil daquele candidato e ele já ser apresentado. Já aconteceu também lá na agência, do modelo tá lá, a gente ter aprovado um outro menino que era de um determinado manequim e ele não pôde gravar o que estava aprovado. E daí a gente estava ali com aquele menino do mesmo manequim, a gente já fez o teste de vídeo, já mandou pro cliente e ele aprovou. Tá, mas esse se jogar na Mega Sena ganha, né? Ganha. Era o dia dele ter jogado. Gente, porque daí é muita sorte. Porque realmente, às vezes, também, eu pergunto isso, porque às vezes o pai, a mãe ou até o próprio modelo diz, ai, tão desanimado porque ninguém me chamou, enfim. Mas isso às vezes acontece. pode demorar, né? Pode, exatamente, pode demorar sim. A gente tem alguns modelos que... A gente tem várias situações dentro da agência, né? Tem modelos que já estão na agência, fazem vários testes, estão há algum tempo sem aprovar. Tem modelos que recém entraram na agência, mandam seu primeiro, segundo teste e já aprovam. Recentemente a gente gravou uma campanha onde todo o elenco era da agência, foram mais de 40 modelos aprovados. E teve uma das crianças aprovadas que a mãe disse, ai, mas foi tão rápido, nem esperava que fosse tão rápido. Mas ao mesmo tempo, nesses mesmos 40, tinha modelo que já estava há um tempo na agência e era o seu primeiro trabalho. Então, nós, como agência, infelizmente, a gente não pode dar um prazo de quando isso vai acontecer. Mas pelo volume de trabalhos que a gente tem, pela cartela ampla de clientes que a gente atende, geralmente o modelo é apresentado para algum trabalho, para alguma seleção. Às vezes não é aprovado, mas ele é sempre apresentado em algum momento para alguma campanha.
Quer dizer, é um prazo que a agência não tem como determinar. Não tem. Mas é normal, ou seja, porque depende do perfil sempre que o cliente está procurando. E da busca, né? Porque agora, nesse final de ano, a gente tem um volume muito grande de trabalho. Muito grande, assim. E a gente vem aprovado muitos modelos para muitos trabalhos. Mas tem gente que ainda está na agência e não teve nenhuma oportunidade. Porque a idade não encaixava, porque a cor do cabelo não encaixava, porque a medida não encaixava, a cor dos olhos. Então, assim... Porque aí as pessoas, às vezes, dizem, é que nem novela, né? Falam assim, mas não deu aquela atriz, por que não pegou a outra? Porque naquele texto, naquele roteiro... Não encaixava. Estava aqui na cabeça do diretor. Exatamente. Uma moça de olhos claros, cabelo encaracolado. Pronto. Com um tom de voz suave. Exatamente. Então pode ser que a do lado fosse um tom mais agressiva, mais rude. Já não passa a imagem que ele precisa, que ele está buscando pro filme ou pra propaganda, né? Aconteceu também. É complicado. Filme principalmente, porque a gente fez um filme agora, recentemente, que era vai ser Natal do ano que vem que vai lançar. E a gravação foi toda numa casa de acolhimento. Então, todo o elenco, cada um tinha uma característica muito forte. Porque eles queriam um menino que fosse mais com cara de medroso, uma menina que era a que mandava no medroso, que tinha que ser uma menina mais espoleta, tinha outra que era mais aérea. Então, quando tu entende assim o roteiro, que tu tem acesso ao roteiro, fica mais assertivo, mais claro de entender por que o diretor escolheu aquela pessoa para aquele papel, porque precisa compor o personagem, né? Legal tu contar isso, né? Porque as pessoas às vezes não pensam muito nisso, não. Obrigada, Silvia. Obrigada. Até mais. E claro, agora a gente vai lá para saber a dica de hoje do Memória Sim, né, gente? Vocês têm exercitado aí o cérebro? Olha, se você tiver interesse, você sabe que tem oficina, né, para isso, ou seja, as meninas lá, a Karine e também a Neuci, elas atendem o pessoal, fazem essas oficinas. Mas agora vamos ver o que elas vão dizer hoje aqui no programa da Regina. Boa tarde, Regina. Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre uma habilidade muito importante para o nosso dia a dia, que são as funções executivas, né? Como é que funcionam as funções executivas? As funções executivas, elas são um maestro das outras habilidades do nosso cérebro. São elas que regem em conjunto todas as nossas atividades do nosso dia a dia, as habilidades que nós usamos no nosso dia a dia. Karine, assim, que exemplo tu poderia nos dar para deixar bem claro para o pessoal onde eu uso as habilidades, né, das funções executivas? Por exemplo, Neuci, quando eu vou fazer um planejamento, né? Agora que a gente tá nas festas de final de ano, todo mundo se organizando, o que vai fazer no Natal, no Ano Novo, a gente vai planejar, por exemplo, uma viagem, né? Como é que vai ser essa viagem, para onde eu vou, quanto que eu vou gastar, né? O que eu vou levar na mala? Tudo isso é o nosso planejamento, que a gente utiliza tanto para viagem quanto para o nosso dia a dia, né? O dia de amanhã, os planos, né, para 2023. As receitas, aquela receita de Natal, né? Também é um planejamento que nós temos que fazer. E essa habilidade a gente tem que treinar também, que muitas vezes ela passa tão desapercebida na nossa vida que a gente nem se dá conta, né? Mas, gente, vamos vir para nossas oficinas de estimulação cognitiva e trabalhar junto conosco e desenvolver mais ainda essas habilidades que são tão importantes e que regem o nosso cérebro. Esperamos vocês todas as terças-feiras, a partir das 3 horas, aqui no bairro Menino Deus. Venha conhecer as nossas oficinas. Até mais então, pessoal. Memória Sim! Tá na hora de conversar com ele, meu diretor Adriano Sescani, né? E hoje nós vamos falar de uma coisa que, aliás, a gente passa vendo todos os dias nas redes sociais, né? Que é a foto. Que seria da gente sem foto, né? Aqui no programa mesmo a gente tira foto, todo mundo quer que tire foto para botar na rede social, e a gente adora ficar horas olhando as fotos. Foto é maravilhoso, né? Sabe que as minhas redes sociais, o Instagram,
eu particularmente uso como um álbum de fotografias. Tu que tem, eu vou... aliás, tu tem uma sensibilidade muito grande para bater foto, é uma coisa muito legal, é verdade. Já te falei comentou, isso. já falou. Não. Eu gosto muito das fotos Não dele. é combinado isso aqui. Então, e hoje nós vamos falar do poder da foto. Exatamente. Na comunicação empresarial, né, Rê? Porque a gente sabe aí... E eu decidi trazer esse assunto porque eu fiz uma divulgação, né, na minha assessoria de imprensa e de uma ação, de uma campanha lá do Centro Social Padre Pedro Leonardi, lá na Restinga. Que a gente também apoia aqui no programa da Regina. Que a gente também apoia. E era uma campanha de arrecadação de chinelos. Sim. Para as crianças e adolescentes da instituição. E aí eu peguei uma foto que foi tirada pelo meu irmão Eduardo Sescani, né? Uma foto muito sensível, né? E aí eu também tenho que falar que ele também tem um olhar muito sensível. É de família. Porque o que acontece? As crianças na periferia, em especial lá na Restinga, elas não têm chinelo. Elas usam chinelo maior ou menor que os pés delas. Ou andam descalços. Ou andam descalços, ou arrumam com arame, enfim e tal. E aí eu fiz a comunicação para sair na mídia. E uma colega minha disse que ela olhou a foto e já se sensibilizou. E eu decidi trazer esse assunto para cá porque é isso, né? É a importância que uma imagem tem. Como a gente faz a faculdade, entra na faculdade, a primeira frase do professor de fotografia é isso, né? Uma foto vale mais que 1000 palavras. Aliás, eu quero dizer que eu fui muito agraciada porque na faculdade eu fiz essa cadeira de fotografia com Carlos Gerbasi, que é um mestre. Mestre. Né? Beijo para ele, inclusive. E então a foto, e a gente estava falando também sobre isso antes aqui nos bastidores, que a foto ela tem esse poder, ela pode viralizar, ela pode ir para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. E as pessoas todas comentarem sobre aquela foto. Sim, e a gente tem aí inúmeros casos na imprensa, né, de fotos que são fotos que parecem ser simples, mas não são. Ganham prêmios, inclusive. Ganham prêmios e trazem, né? Quem não se lembra daquela criança encontrada na beira da praia? Já ia falar do disso. Refugiado. É a foto que mais impactou nos últimos anos. Ou seja, eu falei e tu também pensou e a gente não combinou. E tá aqui a imagem na cabeça. Tá aqui a imagem. Então, assim, então realmente... E hoje em dia que as empresas estão migrando também para as redes sociais, para o mundo online... É um prato cheio, né? Uma foto, ela precisa vender e ela vende sozinha o produto, o serviço e o profissional. Eu digo isso porque a gente ainda tem muitos profissionais, muitas empresas que às vezes acham que um belo telefone de última geração, que são maravilhosos, incríveis e fazem fotos incríveis, são tão bons quanto um fotógrafo, quanto o olhar. Mas é isso que tu falou, o fotógrafo tem um olhar, né? Ele tem a sensibilidade que o celular não capta, viu, gente? É que é o sentimento dele naquele momento, né? Sim. E ele tenta passar aquilo para as pessoas. E as pessoas, realmente, se ele consegue fazer essa foto, né? Ou seja, impressionar as pessoas, é o trabalho dele. Ele conseguiu. Sim, claro. E tem, no caso de produtos, né, nos e-commerce, que ele vai ter um olhar diferenciado do dono, né, ou do proprietário, ou do estagiário, ou daquele cunhado que bate bem a foto. Porque é isso, ele vai montar, ele vai embalar, porque é isso, né, os profissionais de fotografia... muitos são jornalistas, são publicitários, né? Então eles têm esse olhar, né? E outros ao longo da vida vão se preparando para isso, né? O nosso amigo e parceiro, o Leonel, também trabalha com fotografia, tem um olhar... E aliás, ele trabalha com uma coisa que é fantástica, que é o momento de felicidade das pessoas. Exatamente. Que é casamento, que é formatura, que é 15 anos, né? Tu tem que captar aquele sentimento da pessoa, da família, enfim. Isso também é muito difícil de fazer, porque depois tu quer ver as fotos e tu quer te emocionar. Não é simplesmente a pessoa bateu aqui, sem sentimento nenhum. E a foto, a gente só percebe a importância dela, né, quando a gente às vezes faz alguma coisa diferente, né, na vida pessoal e não vou contratar um fotógrafo, não preciso e tal. E aí aquele momento é tão bacana e a gente não contratou e só tem foto de celular
E aí, tu sabes que eu tenho uma história muito E a engraçada. história Tu dos tava- álbuns. Dos álbuns. Que a gente sente muita falta. Dos De não ter o álbuns. álbum físico Tu ali. te lembra? Essa aqui eu vou contar, acho que tu não vai te lembrar. Esta moça aqui foi entrevistar a Xuxa. Sim. Aqui em Porto Alegre e tal, e eu fui junto como produtor. E Porque trabalhamos juntos em outras emissoras, tá, gente? E eu sempre fui fã da Xuxa né, e tal. E aí eu bati uma foto com ela num celular. Que era aqueles celulares ainda super simples e tal. Descartáveis, praticamente. Praticamente. E eu não salvei a foto. E eu perdi a foto. E até hoje eu penso, gente, se eu tivesse uma câmera... que pena. Claro, né? Eu perdi a foto com talvez, a personalidade que eu mais curti, assim, que eu mais gosto. Sou fã até hoje. E agora mais ainda, né? Tá bem? E eu perdi esse momento. E também tu podia ter virado até é bem isso, ter viralizado a tua foto. Porque ela é uma personalidade. Sim. E porque Não era o tinha teu rede social olhar. naquela época. Era o teu olhar não só de fotógrafo, como de fã. Então assim, realmente as pessoas precisam olhar para a fotografia, para o profissional de fotografia, com um olhar mais carinhoso, mais profissional mesmo, porque eu acho que a foto, ela tem esse poder, né? E quem sabe aí de revolucionar, né, o seu negócio, a sua empresa, o seu produto, né? E eu acho que é muito importante esse assunto. É verdade, sem dúvida nenhuma, eu também sou muito fã de foto. Vambora, então? Já, né? Vamos tirar Passa foto. rápido, né? Tá Vamos quase sair pra acabando tirar o ano, foto. tu viu? Tá quase acabando. Coisa, olha, passa assim, ó, gente. Depois a gente bate a nossa fotinha. Depois batemos a nossa fotinha. Gente, o programa da Regina, então, tá encerrando, tá bom? Nós temos o patrocínio especial da SCA Porto Alegre e Canoas e da do Decor Hunter Douglas aqui na capital também, em Canoas. Nosso programa, você sabe, é digital. Você pode nos assistir ao vivo em qualquer lugar do mundo, pelas redes sociais, pelo YouTube, onde o programa fica disponível para assistirem quando quiserem e também pelo site do BaTV. Então, ó, beijo pra vocês. Até domingo que vem. Boa semana. Tchau, se cuidem. Então. Mas